Você sai para trabalhar como faz todo dia, só que não, né? Porque hoje ninguém está saindo para trabalhar. Ao sair do trabalho, tá? Você começa a notar algumas coisas estranhas, esquisitas no caminho seu do trabalho para casa. As pessoas que você normalmente cumprimentaria ou cumprimenta não lhe respondem. Olham para você com estranheza. Você continua o caminho, você tem que chegar na sua casa. Você mora com marido ou esposa, filhos e seus pais. Ao chegar na sua casa, ao colocar a chave na porta, a chave não entra. Aí você é obrigado a bater na porta ou tocar a campainha. Quem vem lhe atender seria o seu marido ou sua esposa. E ele olha para você e fala assim, pois não? Você fala, como pois não? Sou eu. A pessoa diz assim, eu quem? O que eu posso te ajudar? Aí você fala, não, tem coisa errada aqui. Aí aparecem as crianças na porta. Quem é pai? Quem é mãe que está aí? Ué, eu não sei, essa pessoa está aqui falando comigo, eu não estou entendendo. Aí você vira para ela e fala, como você não está me entendendo? Sou eu moro aqui, são meus filhos. As crianças olham para você e falam, quem é essa pessoa? Aí chega na porta seus pais e olham para você também e não lhe reconhecem. Você tem que sair dali e você sai meio que assustado, perde meio o rumo, literalmente o rumo de casa, tá? Vai para a vizinhança, porque você sempre morou naquele bairro, e tenta falar com os vizinhos, e as pessoas não sabem quem você é. Como que você se sentiria nessa situação? Acabei de montar para você um clima de Hitchcock, tá? Por que eu fiz isso? Porque é justamente o clima que a gente passa aqui. Toda vez que a gente vai para frente da câmera, contar as histórias para vocês, que não são histórias, nós vamos passar o relato do que está realmente acontecendo, as pessoas geralmente não acreditam, ok? E para você que está vindo aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, esse é o Star Trek News Channel e eu sou o Gilberto, seu alienígena maluco favorito. Pronto, agora caiu meu crédito na praça, né? Eu falei que eu sou alienígena e sou maluco, aí que ninguém vai dar ouvido mesmo. Pois bem, quando a gente começa aqui a conversa, e qualquer caso que eu vá falar a respeito do tema desse canal, tá? Que vai da história da evolução da humanidade, a extraterrestres, de tecnologia, a viagens no tempo, tá? Muita gente vai achar que eu estou aqui como um canal de entretenimento, de diversão, e nada que eu estou falando aqui tem a ver com entretenimento e diversão, tem a ver com a realidade. Só que eu falo num tom de brincadeira, e aí as pessoas falam, ué, mas ele está brincando? Ué, eu posso conversar de assunto sério, eu posso contar para você a história da Segunda Guerra Mundial de maneira bem-humorada. E não é uma história para estar bem-humorado, tá? Milhões de pessoas morreram nessa guerra, tá? Mas eu posso vir contar para você de uma maneira bem-humorada. Aliás, existem filmes da Discovery a respeito da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, tecnologias, eu ainda não achei esse vídeo para colocar lá no canal, tá? Mas que eles contam histórias assim absurdas e que aconteceram de verdade, mas com um humor que você não acredita, você ri muito e muita gente morreu por causa daqueles enganos, tá? Por exemplo, uma aqui que eu lembro assim, os caras tentaram colocar explosivos em morcegos, tá? E os morcegos saíram, só que
eles não foram para onde tinham que ir, eles voltaram e foram para o paiol. E lá explodiram o paiol deles mesmos. Então era fogo amigo. Tá? E eles contam isso de uma maneira muito divertida. Outra coisa é a história do pombo, que virou herói de guerra. Tá? O pombo chegou todo estourado, sem uma pata, com o bico quebrado e tal, e ainda recebeu uma medalha, porque o pombo virou herói naquela situação. E o fato deles fazerem explosivos como panquecas. Olha só. Só vou fazer essa passagem aqui. Eles tinham que levar explosivos para a área inimiga. E era um explosivo em pó. E aí eles falaram, pô, a cor é parecida, vamos misturar na farinha. Tá? Tinha um nome lá, farinha tal, para fazer bolos, panquecas, essas coisas todas. É mais conhecido para fazer panqueca. E eles colocaram lá e misturaram. Né? Falaram, mas, pô, e se os caras levar na alfândega que quiser testar isso aqui? Pois bem, eles foram testar. Pegaram a farinha com o explosivo e fizeram panquecas daquele negócio. Pois bem, ela não explodia. Aí eles colocaram as panquecas num lugar lá, que a panqueca grudava, colocaram o detonador e foram ver se ela funcionava. A panqueca explodia. Daí nasceu o explosivo plástico, tá? Que você conhece aí, nasceu dessa história. É divertido contar? É. É ruim? É explosivo. Mas é contado com um certo humor. Eu não achei esse vídeo ainda da Discovery, tô doido para achar, para colocar lá para contar, porque tem coisas ali que até Deus duvida. Tá? Vamos lá. Nova ordem mundial. Quem são eles? Você vai ver durante suas pesquisas, se você for procurar em outros lugares, além do material que eu te ofereço, aliás, para você que é novo no canal, eu deixo material para estudo no canal Star Trek News Channel, no YouTube, no formato de playlists. Então você vai em playlists desse tema, desse vídeo aqui, você vai procurar lá Nova Ordem Mundial, Maçonaria e Tecnologia. 3 playlists diferentes que você vai associar aqui ao assunto desse vídeo, tá certo? E a história da humanidade. Se você pegar a história da humanidade, você vai ver que tem material para você trazer para cá. Inclusive, na maçonaria fala do tempo dos egípcios. E é daí que começou a história da nova ordem mundial. Desde que começaram essa nova civilização, porque se você pensa que o ser humano é a primeira vida inteligente a habitar esse planeta, você está redondamente enganado, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Desde a época dos egípcios, o domínio e a escravidão da humanidade passa pela mão dos mesmos dominadores. Eles só mudaram de nome, mudaram de posição, mudaram de país, porque eles não têm pátria, tá? Ao longo do tempo, ao longo da história. E à medida que foi evoluindo a humanidade, mesmo porque eles precisavam dessa humanidade e precisam dela ainda até hoje, para tocar os seus projetos. Tá? Alguém tem que produzir. Eles não podem ficar mandando e a coisa aparecer do nada, não tinha tecnologia para isso. E isso vem desde a época dos egípcios. Passou para os romanos, depois para os ingleses e hoje está na mão dos Estados Unidos. Tá meio pulverizado, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China, tá com esse pessoal aí. Ao longo de todos esses milhares de anos, eles trabalharam primeiro com a ignorância, tá? Deixar o povo sem conhecimento. Então a cultura no planeta foi redigida por eles. Não, a gente vai ensinar o básico, eles têm que ser peão, saber trabalhar, eles não podem despontar e descobrir as coisas. Se você for ver na Igreja Católica, por exemplo, a história da Igreja Católica, você vai ver
situações do tipo Joana d'Arc. A Igreja Católica estava dos dois lados, tanto na Inglaterra como na França. Pela França, a Joana d'Arc era abençoada por Deus, ganhou a guerra, pegaram ela na Inglaterra e queimaram como louca, herege, a mesma Igreja Católica. Tá? Então a Igreja Católica também faz parte desse plano gigantesco deles, e a Igreja Católica foi um governo, um sistema de dominação e doutrina implantado por eles. Ok? Não só a Igreja Católica, todas as religiões foram criadas por esse sistema. A ideia da religião, além de dividir as pessoas em crenças iguais e diferentes, por exemplo, todo mundo acredita em Deus, mas por que tem tanta religião? Tá? Mas eles tinham que dividir o povo, para existir o conflito, aí você tem a Guerra das Cruzadas, você tem um monte de coisa aí. Mas vamos ficar aqui na Igreja Católica. A Igreja Católica foi a que cometeu, acho que, os maiores crimes religiosos. Giordano Bruno, por exemplo, falar que Marte era um outro planeta, queimaram ele na fogueira. Tá? Então, todo mundo que despertava, Galileu Galilei, que era, vamos dizer assim, o mestre de Giordano Bruno, tá? Foi condenado à prisão domiciliar para o resto da vida, tá? Por dizer que o planeta que girava em torno do Sol e não o contrário, tá? Prenderam ele em casa. E uma série de outras coisas que a Igreja Católica fez debaixo de as Guerras Santas, as Cruzadas foi uma, tá? Os jesuítas na catequização dos povos, ou você acredita no meu Deus ou eu mato você, é assim que funciona, tá? Então, se você for estudar a história a fundo, primeiro você vai precisar de um tempo imenso, tá? Então eu tentei fazer disso da melhor forma possível, preparando essas playlists para que você tenha uma linha de raciocínio, tá ok? E por que tudo isso? Porque você precisa despertar, porque você precisa sair do Matrix, porque você precisa ter uma visão real do planeta que você vive. E outra, ele está mudando, tá? Está mudando muita coisa. Mas o assunto desse vídeo é a nova ordem mundial. Pois bem, eles vêm lá de trás e arquitetando planos maquiavélicos para todo e qualquer tipo de segmento essencial para a humanidade. Eu explico. Sistema financeiro, criado por eles, os bancos, tá? E 3 famílias tomam conta dos bancos, os Rothschilds e os Morgans, tá? São os 3 que tomam conta dos bancos. Aliás, fizeram 1000 presepadas aí ao longo de séculos de sistema bancários, onde eles deram um golpe na Bolsa de Valores imenso, tá? Com o jogo da Inglaterra e a França lá no Waterloo, eles venderam as ações de empresas, indústrias da Inglaterra, tá? A preço de banana, para que todo mundo vendesse. Olha o que eles fizeram, eles compraram tudo porque todo mundo vendeu barato porque achou que a Inglaterra ia perder, e quem perdeu foi a França. Eles compraram tudo a preço de banana e ganharam milhões nisso. E construíram um império incalculável de dinheiro. Ok? E eles dominam o sistema financeiro, a moeda mundial, tudo está na mão deles. O banco, o seu dinheiro que está no banco, está na mão deles. Tá, mas está no Bradesco, está no Itaú, está na mão deles. Tá? E eles têm o Banco Central americano que manda nos outros bancos centrais, né? O Banco Central americano foi passado pelo presidente dos Estados Unidos para a iniciativa privada.
Ou seja, o presidente americano deu o maior poder econômico para uma empresa privada, tirou da mão deles. O governo faz cada coisa burra, né? Não, fez isso deliberadamente. O Banco Central americano, por exemplo, ele é capaz de vetar qualquer decreto presidencial ou do legislativo americano que mexa nas finanças. Ele fala, não, não vai ser assim, vai ser assado e acabou. Eles têm esse poder até, tá? Para você ver como é que o negócio não é brincadeira, não. Na parte de tecnologia e combustíveis, eles fizeram de tudo, tá? E aí inclui a parte de medicina também. Por exemplo, você poderia ter energia elétrica grátis. Não tem porque eles não permitem, tá? Os combustíveis, não precisava de combustível fóssil. Você poderia ter esses mesmos motores aqui movidos à base de água. Não tem porque eles não podem, porque a água você pega na torneira, na chuva. Então, como é que eles vão te cobrar essa água? Falando em água, eles compraram praticamente todas, se já não compraram todas, fontes de água mineral estão na mão deles, do mundo inteiro. Onde existiu uma fonte de água mineral, eles vieram e compraram. Tá? Então eles seguram a água mineral na mão deles. Ou seja, eles têm o mercado, eles monopolizam o mercado, o preço da água sobe de acordo com o que eles quiserem. É um cartel, como cartel de banco, cartel de combustível, cartel de insumos agrícolas e cartel de remédios. Moral da história, descobriram a cura do câncer diversas vezes. Todas as pessoas que tiveram esse propósito e conseguiram chegar lá, de maneira misteriosa morreram. E seus inventos e seus tratamentos se perderam no caminho. Carro. Nikola Tesla fez um carro andar 400 km com uma velocidade de 180 km por hora, tá? Com uma bateria. Não tinha combustível fóssil. Isso há 100 anos atrás. E até hoje não colocaram o veículo elétrico eficaz na rua. Se você prestar atenção, existem carros elétricos, motos elétricas, existem. Mas eles são absurdamente caros. Por quê? Porque tem uma imensa tecnologia? Não, é só para que poucas pessoas tenham condição de ter. Porque se todo mundo comprar um carro elétrico hoje, o que vai acontecer com as bombas de gasolina? O cara que fabricou o óleo diesel, o nome dele era diesel. Depois que ele fez o óleo ser um concorrente da gasolina, compraram a patente dele e mataram o cara, para que ele não construísse outra coisa. E deram ao óleo o nome do cara em homenagem a ele, diesel. Tá? E seguram lá. E o que você acha que o álcool deveria estar barato e porque é cana e que a gente tem isso aí em sobra e nós somos os produtores, nós deveríamos ter? Não. Os insumos agrícolas estão na mão do petróleo. Adubos, fertilizantes de um modo geral e como é que fala? Defensivos agrícolas é a base de petróleo. Então tudo aquilo você paga, tá? É para equilibrar e o preço do álcool não pode estar muito mais baixo que a gasolina, porque os dois têm que vender. Entendeu? Então o álcool sobe horrores para a gasolina estar ali. Nesse momento, enquanto está todo mundo de quarentena, a gasolina está caindo de preço absurdamente, tá? Mas na produção, na bomba, essa realidade não aconteceu. O preço da gasolina está alto, é capaz de ter até aumento.
Mas como se está tendo sobra e sobra de produto, e a lei do mercado é quando a sobra de produto o preço cai? Não está caindo na bomba de gasolina, tá? Porque eles querem que continue assim mantendo o preço. Tá? Então, para você ver, o mundo é realmente controlado por um grupo. Por que eles estão na sombra? Porque eles não querem aparecer, eles controlam bancos. As grandes empresas praticamente são deles, todas, e esse jogo manda no governo, que manda no exército, na polícia, na força, que manda no povo, tá? Por isso que você está guardadinho dentro de casa, porque você está com medo de sair para a rua, ser algemado e preso. Porque o seu prefeito, o seu governador, de maneira anticonstitucional, ou seja, passando por cima da lei, está te botando em quarentena forçada. Pra você ter uma ideia, o Dória parece que vai receber um processo por ele mesmo infringir uma lei que ele criou. Ou seja, ele colocou que era obrigatório sair de máscara na rua e ele dá uma entrevista sem a máscara, então ele vai receber o processo por ele mesmo estar contrariando a própria lei. Você vê como é que a coisa está maluca aqui, tá? E para não segurar muito nesse canal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existem forças ocultas que regem mercados e governos no mundo inteiro, centralizadas num grupo pequeno, mas dividido e organizado em várias situações, tá? Na igreja, no governo, na escola, cultura, de modo geral, tá? Em grandes empresas, na área de tecnologia e na área de comunicação. Então, se alguma coisa acontecer, por exemplo, de um grande cara da nova ordem mundial for pego praticando, por exemplo, pedofilia, isso não vai sair na mídia, porque a mídia é dele, tá? Por isso que os canais independentes que fazem esse tipo de comunicação sofrem censuras, porque as plataformas são deles. Elon Musk, o Zuckerberg e outros aí são apenas fantoches, estão ali posando de donos do negócio. Por exemplo, o Zuckerberg. Zuckerberg lançou o Facebook, fizeram a propaganda para você esquecer do que o mundo existia antes do Facebook e que já existiam redes sociais bem antes do Facebook, tá? Eu mesmo tive rede social da Editora Abril, tinha lá o nosso grupo, o meu grupo, eram redes sociais, são as primeiras que começaram aqui no Brasil, tá? O Facebook nem sabia de nada, o Zuckerberg ainda estava aprendendo a fazer o oca-bunda, tá? E aí veio o Orkut. Você já deve ter ouvido falar do Orkut. Quem é da minha idade sabe que o Orkut era fantástico, tá? Era muito melhor do que o Facebook. Tanto é que a gente olhava os dois e falava, não, vou ficar com o Orkut é muito melhor, tá? O que aconteceu? O Google comprou o Orkut, tá? Aí você pensa, pô, eles vão fazer concorrência, o negócio vai ficar bom, vai ficar melhor. Nada. Ele só comprou o Orkut para tirar o Orkut do mercado para o Facebook ficar sozinho. A hora que o Google comprou o Orkut foi para depenar ele, para destruir. Fizeram uma coisa muito próxima ali de Facebook, mas sem as funcionalidades do Facebook, poderia ter muito mais, tá? Mas não, a vez era do Facebook. E o Facebook é regido pela nova ordem mundial. O Zuckerberg está ali só para dizer que
que existe, tá? Como Elon Musk, que está colocando aí 45 mil satélites em órbita, de um dinheiro que, se você colocar 2 milhões por satélite, isso a preço-custo módico, liquidação ali da 25 de março, tá? Você imagina o tamanho do dinheiro que está sendo gasto para colocar esses 45 mil satélites em órbita. Da onde está saindo esse dinheiro? Nós estamos falando de bilhões de dólares. Tá? Eu não acredito que ele tenha esse capital na mão. Eu acredito que ele está sendo impulsionado por outras pessoas, por quem é dona do dinheiro. Tá? A rede bancária, por exemplo, ela não precisa grandes coisas para gerar bilhões de dólares. É só digitar no computador e pronto, o dinheiro está lá. Eles fazem dinheiro sem precisar rodar um papel, plantar alguma coisa, colher alguma coisa, construir alguma coisa. É só digitar número no computador e eles têm muito dinheiro. E se você soubesse como é que funciona o sistema financeiro a fundo, você ia se revoltar. Aí vem a notícia, eu te dou como é que o sistema financeiro funciona. Vai lá na playlist Nova Ordem Mundial que você vai descobrir. Tá? Então, vamos lá. Essas famílias dominam diversas seitas, chamadas seitas secretas, maçonaria, Rosa Cruz. E eles se reúnem todos os anos para decidir o meu futuro, o seu futuro. E sem você saber o que eles estão aprontando. E aí acontece o que está acontecendo agora. Tudo isso orquestrado por eles. Tá? Agora, eu vou deixar uma coisa para você pensar até o próximo vídeo. Se eles dominam tudo, se eles já controlam e puxam as cordinhas dos governos, da energia, da a polícia, o exército, tudo está na mão deles, por que eles querem mais? Qual é a intenção? E a intenção eu vou deixar para o próximo vídeo, tá certo? Nós vamos ficar por aqui, porque esse aqui já vai dando 27 minutos e meio, 30 minutos já é demais, tá certo? Gente, gratidão por você assistir o meu vídeo até agora, gratidão por vocês acompanharem o nosso serviço aqui, o nosso trabalho aqui no canal, tá? E eu peço que você continue dando essa força, tá? Muita luz, muito amor, muita paz para todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Sempre com joinha, aliás, não esquece o seu aí.